Olá, eu sou o professor Diogo Comba, o Diogão da redação de Português e Literatura também. É assim que você me encontra nas redes sociais, professor Diogo Comba. Peço para que você se inscreva no canal, deixe o seu like e ative o sininho. Hoje eu venho falar aqui uma associação entre os estudos que você está fazendo. Como assim? Você do Rio de Janeiro, por exemplo, ou então você que não é do Rio de Janeiro, mas que vai fazer a UERJ, deve estar lendo ou já deve ter lido O Menino do Pijama Listrado. Aí eu vou te falar como você pode usar O Menino do Pijama Listrado como referência, uma referência literária lá na sua redação do Enem, certo? Para você associar a esses dois estudos, para te mostrar que quando você está estudando para um modelo, você também está estudando para outro. Quando você está estudando para um vestibular, você também está estudando para o outro, beleza? Muito ligado nessa onda de que o Enem tem temas mais objetivos, temas de interesse social, eu pensei em temas que têm esse caráter também, beleza? Primeiro deles, então, falar sobre o drama das pessoas desaparecidas, que você pode falar sobre o Menino do Pijama Listrado. Lá nos anos 90, no Brasil, tinha novela, se eu não me engano, em 95 ou 96, Explode Coração, que falava sobre crianças desaparecidas. Mais recentemente, a gente teve a novela Salve Jorge, que falava sobre pessoas desaparecidas, muitas vezes pessoas vítimas do tráfico de pessoas. Aqui no Brasil, aqui no Rio de Janeiro, a gente tem, por exemplo, o Grupo das Mães de Jacareí. Na Argentina, a gente tem o Grupo das Mães da Praça de Maio. Olha só quantas referências. Ainda tem um filme muito interessante sobre isso. M8, Quando a Morte Socorre a Vida. Espero que você já tenha assistido esse filme. Tá vendo? Quantas referências eu trouxe aqui para você colocar no mínimo em 3 ou 4 parágrafos. A segunda possibilidade de tema é falar sobre a amizade. Eu sei, parece um tema um tanto quanto subjetivo, mas quem sabe pode aparecer no Enem. Já apareceu no Enem, no caso do Enem PPL, por exemplo, a questão da família contemporânea para a sociedade brasileira. Quem sabe você poderia, de algum modo, objetificar a questão da amizade. Você poderia falar da amizade, por exemplo, como algo que vai te ajudar a superar momentos ruins na vida. Você pode falar da amizade como networking, ou seja, para você arrumar um emprego, certo? Você pode falar da amizade nesse sentido também. Depois, ó, você pode falar de sistemas de educação, mas só voltando aqui para você não se perder, né? Pessoas desaparecidas, até porque lá pro final do livro o Bruno desaparece. Espero não ter te dado spoiler, mas é isso que acontece e cria todo aquele desespero no pai dele. Toma cuidado que o filme tem um final um pouquinho diferente. Amizade, por quê? Porque o Bruno faz amizade justamente com o menino do pijama listrado. Agora, sistema de educação. Por que sistema de educação? O Bruno vai com a família para um lugar bem distante de Berlim, onde não tem uma escola propriamente dita. Ele acaba sendo educado em casa e tem até alguns pequenos atritos, algumas rusgas com o seu professor, né? Numa época que a gente está falando bastante de homeschooling, a educação em casa, a gente lembra até daquele filme Extraordinário, seja sempre gentil, porque todo mundo enfrenta uma batalha. Quando o menino era educado em grande parte da sua vida pela sua mãe, será que o homeschooling seria aproveitável, seria possível no Brasil? E o menino lá, naquele contexto, ele acaba sendo educado em casa, mas é algo a se pensar. Logo depois, você pode falar da questão do trabalho doméstico. Lá na casa do garoto tem vários empregados e empregadas, certo? Tem lá a Maria, por exemplo, tem até um capítulo aqui, que é o capítulo 6, A Criada Muito Bem Paga, certo? Tem lá uma pessoa que trabalha na cozinha da casa, certo? Tô falando certo toda hora, né? Enfim, alguns anos atrás aqui a gente teve a proposta de emenda constitucional das domésticas, das empregadas domésticas aqui no Brasil, das pessoas que trabalham no lar de outras pessoas, até porque isso no Brasil já foi totalmente desregulamentado. Hoje em dia existe toda uma regulamentação para dar o quê? Para dar todas as garantias trabalhistas necessárias para essas pessoas tão importantes social e economicamente, certo? Tem até um TEDx, se eu não me engano, Eu Empregada Doméstica, que vale muito a pena você assistir também. Depois, ó, a importância da leitura. Já teve um tema parecido com esse no Enem, chamado A Importância da Leitura. Aí você pensa, né? Eu estranhei muito, por exemplo, quando a UERJ escolheu justamente esse livro como tema da redação. Por o livro do primeiro exame de qualificação, escolheu Meu Amigo Pintor, da Lígia Bojunga. Depois, para o segundo exame de qualificação, escolheu Anos de Chumbo e Outros Contos, do Chico Buarque. Para a prova discursiva de português, escolheu um livro da literatura portuguesa, Coração, Cabeça e Estômago. E para a redação, escolheu O Menino do Pijama Listrado, um livro, né, que, pô, você vê claramente que é um livro feito, escrito, preparado para virar filme, bastante ligado à cultura pop,
que seria um livro infelizmente esquecido com o tempo, mas a UERJ o reviveu colocando na redação. E é um livro bastante rico também, a UERJ acabou fazendo uma boa escolha, beleza? Então, você poderia falar sobre a importância da leitura neste momento, certo? Enfim, pessoal, comenta aí para mim, primeiramente, qual dos 5 temas você gostou mais? Pessoas desaparecidas, amizade, sistemas de educação, trabalho doméstico ou importância da leitura. Comenta uma dessas 5 coisas aí para a gente poder trocar uma ideia, certo? Que a força e a inspiração estejam com vocês, sem dizer adeus jamais.